Se você procura uma leitura que não é só para ler e para passar o tempo, mas sim para crescer intelectualmente, esse sim é um vídeo para você. Eu vou falar desse livro aqui, Como Ler Livros, do famoso Abler. E o subtítulo até bastante interessante, o Guia Clássico para a Leitura Inteligente. Então eu sou Ricardo Malaquias, esse é o meu canal, onde eu discuto os livros que eu tenho lido ultimamente, os meus aprendizados e como eu quero compartilhar isso com vocês. Não deixe de se inscrever, deixar comentários, dar o like, compartilhar e levar essa mensagem para o máximo de gente possível. É isso, vamos falar sobre esse livro aqui, bem interessante, Como Ler Livros. É até grandinho, mas é uma leitura bastante agradável, então as letras são grandes, não são pequenas não. Então apesar de parecer ser grande, ele é menor do que eu imaginei. E o que ele vai falar aqui? Ele vai falar do que ele chama dos níveis de leitura e 6 tipos de obras que você pode ler com isso. Então é uma matriz de 4 por 6. E ele vai se dedicar particularmente em um tipo de leitura, onde é mais específico, onde você deve colocar mais energia. Agora, tem duas mensagens do livro que, antes de entrar nesse detalhe, que eu queria deixar. A primeira mensagem é: leia na velocidade certa. A gente já discutiu aqui em outros livros, A Arte de Ler e A Vida Intelectual, que essa necessidade de ler rápido, como se fosse um vício, necessariamente não é bom. E ele reforça isso aqui, com outras palavras. Ele fala, cara, não adianta você querer ler mais rápido. Em particular, quando ele escreveu esse livro, estava muito na moda os cursos de leitura dinâmica. Pelo menos é o que aparenta, porque ele é muito contra esse tipo de leitura. Fala, a leitura dinâmica não ajuda a nada. Se você quer crescer intelectualmente, você tem que ler na velocidade certa, na velocidade que o livro exige. E geralmente é uma leitura mais lenta. Aí eu vou passar pelos 4 tipos de leitura e talvez isso fique mais claro. Mas leia devagar, leia para entender, leia para crescer intelectualmente. E não lê só por uma questão de vício ou para falar que leu algum livro. Essa é a principal mensagem que vejo aqui no livro. Já uma segunda mensagem é a de que você tem que ler de forma ativa. Leitura não é simplesmente ler as palavras e não fazer nada. A leitura, quando ela é proveitosa e quando você cresce intelectualmente, é quando você faz isso de uma maneira ativa. Você faz perguntas para os livros, você faz anotações, você faz resumos, você tenta entender os detalhes, tenta entender as palavras, tenta de fato entender as ideias. Então essa é a segunda mensagem do livro, que é: leia de forma ativa. Então, se você quiser parar por aqui, talvez esse seja o resumo do resumo. Eu vou dar um pouco mais de detalhe do que ele chama dos 4 níveis de leitura e de quais os tipos de leituras que a gente está falando. Os 4 níveis de leitura seria a leitura elementar, a primeira, aquela que você entende as palavras, entende as frases. Então essa é uma coisa que você já deveria ter adquirido aí no primeiro ou segundo grau dos estudos. Então quando você estivesse já adolescente, já deveria estar lendo de uma forma elementar. O segundo tipo de leitura é o que ele chama de leitura inspecional. Vamos falar entre nós aqui aquela leitura diagonal, aquela para você ver do que se trata esse livro, quais são as referências, em que momento ele foi escrito, ele representa que época e assim por diante. Então aquela leitura meio diagonal para você ver se faz sentido ou não você dedicar mais energia para aquele livro. Porque nem todos os livros merecem ser lidos. Uma coisa que ele coloca aqui é a pirâmide dos livros. Ele fala, olha, 99% dos livros que existem, eles não merecem ser lidos com tanta atenção e com tanta energia. Então essa leitura inspecional vai te dar esse parâmetro. Fala, ó, você dá uma leitura aqui diagonal, vê se faz sentido ou não ler este livro. Então esse é o segundo nível. Já o terceiro nível é onde ele passa a maior parte do livro discutindo, que é o que ele chama de leitura analítica. O que é a leitura analítica? Ele vai destrinchar detalhe por detalhe quais as mensagens que o autor quer passar. De forma resumida, eu coloco na minha cabeça que é reconstruir a árvore lógica. O que é a árvore lógica? É uma árvore que vai falar assim, olha, qual é a pergunta que o autor se colocou e qual é a resposta que ele dá e quais são os argumentos que suportam essa resposta e os subargumentos que suportam cada um dos argumentos. Então é uma árvore. Pode começar de uma pergunta, de uma afirmação, mas em geral eu entendo isso começa uma pergunta, né? Olha, tem aqui um livro que vai falar sobre o que é liberdade. Então qual que é a resposta da liberdade? Quais são os argumentos que se fala a favor da liberdade e assim por diante? Então destrinchar um livro de uma maneira lógica, entender todo o racional que está por trás,
Essa é a leitura analítica, que ele passa a maior parte do livro. Eu gosto muito disso porque está super encaixado com o meu histórico escolar de físico, matemático, e que ele tenta colocar isso para analisar qualquer tipo de livro. Afinal, a análise também veio da matemática, né, que é dividir um problema em vários. Então, é dividir a mensagem do livro em pequenos pedaços e você conseguir reconstruir o pensamento ou o fio da meada do livro que você está lendo. Porque quando você é perguntado sobre o que é o livro e você não consegue elaborar com as suas próprias palavras o que é o livro, significa que você não entendeu sobre ele e ele discute isso muito bem. E esse é o terceiro nível, o nível de leitura analítica, talvez o nível de leitura mais profundo que você tem que fazer com muita energia e muita atividade. Já o quarto nível é o nível sintópico. Eu diria que nem sei se é um nível de leitura, mas é inverter a ideia aqui. Por quê? Nos primeiros 3 níveis, você está pegando o livro para aprender alguma coisa, para ter conhecimento. Não são as palavras que estão interessantes aqui, são o principal. O principal é a ideia, o conhecimento que esse livro quer transmitir para a gente. Na leitura sintópica é o contrário. Você faz as perguntas aos livros e você vai consultar vários livros de uma vez para entender aqueles que melhor se adaptam àquela pergunta que você quer responder. E você vai ter que fazer abstrações aqui, porque nenhum livro utiliza o mesmo vocabulário que um outro livro. Essa é a dificuldade das palavras. As palavras dependem do contexto, dependem em que livro ela foi escrita, quais são as palavras vizinhas, o que o autor quis exatamente dizer com aquela palavra. Então, uma palavra não tem apenas um significado. E nem um conceito tem apenas uma palavra. Então, é uma relação de muitos para muitos. Um mesmo conceito pode ter muitas palavras que o descrevam e muitas palavras podem ter vários conceitos atrelados. Então, essa dificuldade vai fazer com que você seja obrigado a estabelecer uma lógica própria e, eventualmente, até um vocabulário próprio. Então, essa forma sintópica de leitura é quase que você sendo o pioneiro sobre um tema e consultando tudo aquilo que existe para descrever o que você quer aprender. Então, bastante interessante essa forma sintópica também. Mas ele discute pouco no livro. E aí, uma vez que ele discute esses 4, ele é um pouco misturado. Eu estou falando aqui os 4, mas ele mistura com 6 tipos de leitura. Quais são os 6 tipos de leitura? Vou ver se eu sei de cabeça aqui. Então, a poesia, a prosa, o teatro e depois os 3 tipos de escritos mais analíticos e lógicos, que é história, ciência e filosofia. Ó, sei os 6 de cabeça. E nesses 6, ele vai descrever qual que é a melhor forma de você encarar esses tipos de leitura, considerando os 3 níveis iniciais de leitura que eu comentei, que é o elementar, o inspecional e a leitura analítica. A leitura analítica ela vai se dedicar para aqueles livros que você quer realmente se aprofundar. Então, e a leitura em diagonal, a leitura inspecional, ela ajuda você a selecionar esses livros. Bom, então é isso que ele fala sobre o livro aqui, bem legal, dá várias dicas práticas. E para finalizar, uma vez que ele termina essa estrutura de como você ler livro e você crescer intelectualmente, lendo devagar, lendo a seu tempo, lendo com profundidade, ele dá uma lista. E essa lista para mim é sensacional. Uma lista de 130 nomes, com várias pessoas aqui conhecidas, e eu gostei muito dessa lista aqui, que ela não se restringe a um tópico. Então, a primeira lista que eu vi, que, por exemplo, tem Euclides e a geometria, que eu já tinha comentado com um colega meu, eu falei, cara, eu preciso ler Euclides. E eu falei, poxa, acho que eu sou o único que vou ler Tolstói, Marx e Euclides. E quando eu vi essa lista aqui, eu falei, putz, não, olha só, tem outras pessoas que viram a qualidade ou a importância que livros como Euclides, como o Galileu, como o livro de Galileu, como o livro de Newton, Principia, e assim outros livros mais técnicos que também são bastante importantes, que podem dar uma ideia de crescimento intelectual. E ele mistura várias obras aqui também de literatura, Shakespeare, Homero, ele mistura tudo isso com as 130 pessoas ou 130 autores, que seria uma lista inicial do mundo ocidental, obviamente, ele não tem aqui nada de chinês e nem de indiano ou japonês, mas do mundo ocidental que fazia sentido ler. Então achei bastante legal, muito rica. Vou copiar essa lista aqui para mim. Vários dos livros eu já li, mas vários aqui eu já tenho ideia para ir no futuro. É isso. Então fico por aqui com esse livro Como Ler Livros, que
me ajudou bastante, várias ideias aqui de como ler e continuar essa minha jornada de leitura, essa minha jornada da vida intelectual. Com isso, eu termino o meu estudo de 4 livros, que eram 4 livros que eu dei uma pausa para como estudar melhor. Passei pela Vida Intelectual, de Sertianji, Como Estudar e Como Aprender, que eu não gostei muito, mas tem uma mensagem importante sobre ler devagar, ou ver o fio da meada. Depois, A Arte de Ler, muito legal e muito curto, mas que dá uma noção muito boa daquilo que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de leitura. E depois o Como Ler Livros, que ele vai detalhar essa forma de leitura analítica, como você vai extrair o máximo do livro e não só ter uma leitura passiva, onde você não entende nada, você fica ali vendo as palavras, mas não conecta com as perguntas e não consegue reconstruir o pensamento com as suas próprias palavras. E como brinde, essa lista de 130 nomes, muito, muito legal, que eu acho que vou compartilhar com vocês em breve, tá bom? É isso, deixe seus comentários, seu like, e se gostarem, por favor, mandem mensagem, me sigam no Instagram, e é isso aí. Um beijo, até mais.